Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a limpeza, organização, desinfecção e esterilização na CME. A CME, ela é considerada um dos setores mais importantes, né, dentro de uma instituição de saúde, porque ela é responsável por garantir que todos os materiais utilizados nos pacientes, eles estejam seguros para uso. Sempre que um paciente ele é submetido a um procedimento, seja um curativo, uma aspiração, uma intubação, um procedimento cirúrgico ou odontológico, os materiais utilizados, eles precisam sempre estar adequadamente processados, né? E esse processo inclui limpeza, desinfecção, secagem, embalagem, esterilização, armazenamento. E quando essas etapas elas não são realizadas corretamente, elas aumentam significativamente o risco de infecção hospitalar, de contaminação cruzada, de complicações clínicas, de danos ao paciente e também de acidentes ocupacionais. A CME, ela possui uma grande responsabilidade dentro do controle de infecção. Muitas vezes o paciente, ele desenvolve uma infecção não por falha no procedimento médico ou no procedimento de enfermagem, mas porque um artigo que entrou em contato com ele não foi processado corretamente. Então, pessoal, por isso que o trabalho realizado dentro da CME, ele exige organização, ele exige conhecimento técnico, atenção aos detalhes, responsabilidade, comprometimento com a biossegurança. E durante essa aula, a gente vai estudar detalhadamente como deve ser organizada a CME, como realizar corretamente a limpeza dos materiais, técnicas de desinfecção, processos de esterilização, critérios de troca de instrumentais, fatores que danificam os materiais, cuidados durante o armazenamento e a importância da gente conseguir rastrear os materiais que foram processados. Todo esse conhecimento, ele vai ser essencial para a prática profissional de vocês. Então, a CME, ela significa Central de Material e Esterilização, né? Ela é o setor responsável por receber, por limpar, por desinfetar, por preparar, por esterilizar todo o material que vai ser utilizado na assistência ao paciente. A CME, ela funciona como o coração da segurança hospitalar. Sem ela, os setores assistenciais, eles não conseguem funcionar com segurança. É muito importante a gente lembrar que um material aparentemente limpo pode ainda estar contaminado. Por isso que a gente tem protocolos específicos para garantir que os artigos eles estejam seguros para uso. Toda a equipe ela deve seguir rigorosamente as normas técnicas. Então, quando a gente fala, né, da importância da limpeza, a limpeza, gente, ela é uma das etapas mais importantes do controle de infecção hospitalar. Quando falamos nela, nós não estamos falando apenas de aparência visual. O ambiente, aparentemente limpo, ele pode continuar contaminado por micro-organismos invisíveis. Por isso que a limpeza hospitalar, ela precisa seguir protocolos. Tem estudos que demonstram que uma superfície adequadamente limpa e desinfetada, ela pode reduzir cerca de 90% dos micro-organismos presentes no ambiente. E isso reduz significativamente os riscos de transmissão de infecção. Dentro da CME, existem algumas áreas consideradas críticas. Por quê? Elas manipulam material contaminado. Se o ambiente estiver desorganizado ou sujo, a gente tem um risco muito maior de contaminação cruzada, de disseminação de bactérias, de contaminação dos artigos que já foram limpos, de acidentes ocupacionais. Embora, pessoal, a parede, né, os pisos e os tetos, eles tenham um papel secundário na transmissão de infecção, eles podem se tornar uma fonte de contaminação quando entra em contato com mão, equipamento, instrumental, campo cirúrgico. Por isso que toda CME, ela deve permanecer sempre limpa, organizada, bem ventilada e livre de objetos que são desnecessários. Um outro ponto importante é a gente entender que sujeira favorece a proliferação de bactérias, de fungos, de vírus. Além disso, materiais que são mal higienizados,
eles dificultam os processos posteriores de desinfecção e de esterilização. Na CME, os procedimentos, eles são realizados principalmente pelos auxiliares e técnicos de enfermagem. O enfermeiro, ele é o responsável técnico pelo setor, né? Então, o enfermeiro, ele vai supervisionar o processo, a qualidade de limpeza, a organização, o controle de infecção, mas quem está ali sempre realizando as atividades são os auxiliares e os técnicos, né? Isso, demonstra uma importância do trabalho em equipe, porque vocês vão executar todo esse processo, né. Quando a gente fala, que a CME, ela deve ser utilizada exclusivamente para o processamento de artigos, tanto odonto-médico hospitalares, isso, gente, significa que a gente não deve utilizar o ambiente como um depósito. No setor, tem que permanecer apenas os materiais que são relacionados ao processamento. Né. Também devemos evitar deixar caixa de papelão, planta, papéis pregados na parede, enfeites, porque esses objetos, eles acumulam sujeira. E esse acúmulo acaba aumentando o risco de contaminação. Então, o ideal é a gente usar caixas plásticas, porque as caixas plásticas, elas facilitam a limpeza. A gente tem 2 tipos principais, de CME. Desculpa, pessoal. A gente tem 2 tipos principais de limpeza da CME. A gente tem a limpeza concorrente, que é aquela realizada diariamente durante a rotina do setor, e ela inclui bancadas, equipamentos, pias, pisos, superfícies frequentemente tocadas. E a gente tem a limpeza terminal. A limpeza terminal, ela é aquela limpeza que é realizada pelo menos uma vez por semana. Nesse processo, são higienizados paredes, teto, porta, mobiliário, equipamento. Ambas essas limpezas, elas são fundamentais para a gente manter a biossegurança. Aqui a gente vai falar de alguns cuidados que são fundamentais. A gente nunca pode deixar os materiais, pessoal, molhado, nunca deixar material exposto ao ambiente, não deixar instrumentais de molho em finais de semana e feriado, porque isso vai acabar ocasionando um desgaste, um comprometimento ali do material. O material úmido, ele favorece a proliferação bacteriana e ele acaba comprometendo a esterilização. Então, a organização, ela também evita acidentes e melhora a produtividade da equipe. Os instrumentais, com o tempo, eles vão sofrendo um desgaste, né? Porque estão sempre sendo utilizados. E com esse tempo, né, pode ocorrer o quê? Corrosão, ferrugem, perda de funcionabilidade e uma formação do biofilme. Esse biofilme é uma camada de micro-organismos que fica aderida ao material. E essa camada que fica aderida, ela dificulta a limpeza. Por isso que é sempre necessário a gente avaliar constantemente as condições dos artigos que a gente está manipulando. Existem alguns fatores que acabam danificando os instrumentais. Os instrumentais hospitalares, eles possuem um alto custo e eles precisam durar o máximo possível, né? Porém, a gente tem vários erros durante o processamento, que acaba reduzindo a vida útil desse material. E quando isso acontece, pessoal, um dos erros, né, que são mais comuns é deixar o sangue secar ali no instrumental. Ah, eu fiz um curativo, sangrou, e aí eu vou deixar o instrumental ali, depois eu resolvo. Quando isso acontece, quando o sangue seca nesse material, a gente tem a formação do biofilme. Então o sangue ele vai aderir ali no material, vai dificultar a limpeza, vai dificultar que o processo de esterilização aconteça de forma adequada. Além disso, quando a gente tem resíduos orgânicos, né, que ficam ali, eles podem proteger os micro-organismos da ação do desinfetante e do próprio processo de esterilização. Um outro erro muito frequente é deixar o material imerso em solução por muito tempo. Ah, na sexta-feira eu vou colocar o material de molho. Nossa, mas não vai dar tempo de terminar, não vai dar tempo de fazer todo o processo. Gente, não pode deixar ele ali o final de semana inteiro.
A umidade excessiva, ela vai favorecer a oxidação, a ferrugem, a corrosão. E também a gente não deve utilizar, soluções salinas nos instrumentais. O sal, ele acelera o processo de corrosão do metal. Um outro problema que a gente tem é deixar o material por muito tempo no detergente enzimático. Embora o detergente ele seja importante na limpeza, o excesso de exposição também pode danificar o instrumental. Além disso, o uso incorreto do material também provoca danos. Utilizar pinça de forma inadequada, forçar a articulação, utilizar instrumentos para funções diferentes da função original, uma secagem inadequada, tudo isso compromete a durabilidade. Quando gotas de água permanecem nos instrumentais, dali pode surgir mancha, pode surgir ferrugem, e por isso cada limpeza, ela se torna indispensável, né, após esse procedimento realizar a secagem completa e cuidadosa dos materiais. Os materiais, eles devem ser retirados de uso quando eles estiverem apresentando pontos de ferrugem, trinca, corrosão, sujidade incrustada, não sai mais aquilo ali, mau funcionamento. Esses instrumentos danificados, eles comprometem a assistência e podem causar grandes riscos para o paciente. Agora, entrando um pouquinho na rotina do processamento, o uso dos equipamentos de proteção individual, ele é obrigatório, né, durante esse processo. E os principais EPIs que vocês vão utilizar na CME são luvas, máscara, óculos, avental, gorro, e eles vão proteger vocês contra os materiais biológicos, contra acidentes, contra produtos químicos, contra a contaminação. Nós jamais devemos iniciar qualquer procedimento se a gente não tiver com o EPI adequado. Agora a gente vai falar um pouquinho das técnicas de processamento de alguns artigos. A gente vai começar falando do processamento dos nebulizadores. Os nebulizadores, eles devem passar por limpeza e desinfecção após cada uso. Então, primeiro a gente vai desmontar todas as peças, lavar com água e detergente, friccionar com esponja, enxaguar, secar, e depois a gente vai imergir em hipoclorito a 1% por 30 minutos. Após essa desinfecção, o material ele deve ser enxaguado novamente para a gente retirar todos os resíduos químicos, né? E a gente sempre tem que registrar o horário e o nome do profissional responsável por esse processo, tá? Então, ele não vai para autoclave, ele vai passar ali o processo de esterilização dele, vai ser junto com o hipoclorito a 1% por 30 minutos. E para esterilizar as almotolias? Almotolias são essas daqui que eu coloquei na imagem para vocês, né? A gente tem de diversos tamanhos. Então, as almotolias, elas devem ser limpas ao término da solução, ou no máximo a cada 7 dias. A gente nunca deve apenas completar o conteúdo. Ah, mas ainda está com bastante material aqui, bastante conteúdo, mas já deu 10 dias. Gente, deu 7 dias, a gente tem que jogar fora, fazer o processo e colocar uma nova solução, tá? É obrigatório a gente esvaziar, lavar a parte interna e externa, escovar, enxaguar, secar e desinfetar, tá? Esse cuidado, ele evita a proliferação bacteriana dentro do próprio recipiente. Agora a gente vai falar dos umidificadores de oxigênio. Os umidificadores de oxigênio, eles acumulam umidade constantemente, né? E isso favorece contaminação. Por isso, eles precisam de limpeza rigorosa. Então, após a gente lavar e secar, a gente vai realizar a desinfecção com hipoclorito. Gente, é importante a gente lembrar que tudo que tiver peças metálicas não devem ficar em hipoclorito, tá? Porque o produto ele causa corrosão. Aí, nesse caso, a gente utiliza apenas o álcool a 70%, tá? Então, esses materiais também vão ficar imergidos em hipoclorito a 1% por 30 minutos, tá bom? E se tiver peça metálica, aí a gente não vai mandar pro... não vai deixar no hipoclorito, a gente vai higienizar com álcool a 70%. Agora a gente vai falar um pouquinho dos laringoscópios.
laringoscópios, né, os cabos e as lâminas do laringo. O laringoscópio, ele exige um cuidado especial. As lâminas, ela deve ser lavada com detergente neutro e desinfetada com álcool a 70%. As lâminas, elas não ficam de molho, tá, pessoal? O cabo, ele vai ser limpo, né, com um pano umedecido, e após a montagem é necessário a gente testar o funcionamento da lâmpada. Na lâmina de laringoscópio, a gente tem uma lampadinha. Então, ele não vai ficar em imersão, ele vai ser limpo e desinfetado com álcool a 70%, tá? Após a montagem, lembre-se de sempre testar para ver se a lâmpada está funcionando. Feito isso, o material ele deve ser armazenado, protegido e identificado. Quando a gente fala em ambu, né, a bolsa máscara válvula. O ambu, ele é um equipamento utilizado em ventilação manual. E por entrar em contato com vias aéreas, ele precisa de um processamento muito rigoroso. Todas as peças devem ser desmontadas, lavadas, enxaguadas, secas e desinfetadas. As bolsas geralmente são secas com ar comprimido, tá? Tem ali na CME o ar comprimido, a gente liga ele para a gente poder fazer a secagem dentro dessas bolsas. E após o processamento, gente, o material também deve ser embalado e identificado. E quando a gente fala nas comadres e papagaio? A comadre e o papagaio, eles são artigos utilizados para eliminação fisiológica. Após o uso, o conteúdo deve ser desprezado, o artigo deve ser lavado, seco e desinfetado com álcool a 70%. Esses materiais, eles apresentam um alto risco de contaminação, tá? Aí nós temos também as extensões de silicone. A extensão de silicone, ela precisa ser limpa, né, tanto a parte interna quanto a parte externa. O detergente, ele deve circular dentro da extensão. Depois que a gente higienizou, a gente precisa enxaguar o material e desinfetar com hipoclorito. Mesma coisa, né? Deixar a imersão no hipoclorito a 1%. Depois, sempre que usou hipoclorito, temos que enxaguar e secar, tá? O armazenamento, ele tem que ser feito de forma adequada. Muitos hospitais, eles descartam esse material, que é o mais indicado. Usou, descartou, tá? Nós não recomendamos a esterilização desse processo. Depois nós temos as cânulas de Guedel. A cânula de Guedel é essa que está na imagem, a gente tem ela de diversos tamanhos. A gente tem adulta e infantil. As cânulas de Guedel, elas são utilizadas para manter a via aérea pérvia. E elas também devem ser lavadas, escovadas, enxaguadas, secas e desinfetadas com solução de hipoclorito a 1%. Volto a falar, depois de ficar na solução de hipoclorito, lavamos novamente, tá? E depois disso a gente seca e armazena. E quando a gente estiver utilizando cabos de equipamentos? Os cabos, por exemplo, de monitor, de ecocardiograma, de oxímetro, estetoscópio, todos eles devem ser desinfetados a cada paciente. Na presença de matéria orgânica, primeiro a gente vai realizar a limpeza com detergente, depois a gente seca e em seguida a gente passa o álcool a 70%. Esses equipamentos, eles têm grande contato com o paciente e profissionais. Aqui eu coloquei para vocês, ó, esse daqui é um cabo de bisturi elétrico e a placa que vai no paciente, tá, pessoal? Então, nesse caso, limpeza com álcool a 70% por pelo menos 30 segundos. Campo fenestrado. Os campos fenestrados, eles devem ser avaliados cuidadosamente. A gente precisa avaliar limpeza, integridade, rasgo, furo. A conferência, o ideal é que ela seja contra a luz, porque aí ajuda a gente a identificar defeito. Então, depois que a gente já fez toda essa inspeção, a gente vai dobrar de forma correta, embalar, selar, identificar e enviar para a autoclave para o processo de esterilização. Hoje em dia nós temos muitos campos que são descartáveis, né? Então usou, joga fora. Mas se for um campo reutilizável, a gente vai fazer a lavagem, a limpeza, secar e enviar para a autoclave para a esterilização.
Aqui a gente tem os espéculos, né, que são peças utilizadas ali na parte para verificar a parte ginecológica da mulher, a vagina, colo do útero. Esse daqui, pessoal, ele é de aço, né, então ele é reutilizável, mas nós temos espéculos também hoje em dia descartáveis. Então, quando a gente utiliza esses que são reutilizáveis, a gente precisa conferir peça a peça. A gente precisa verificar se não tem ferrugem, trinca, mancha, sujidade. O parafuso, ele deve ficar voltado para a abertura da embalagem, tá? E a embalagem, ela deve ter margem adequada para garantir selagem correta. Então, esses daqui, eles vão ficar, vão fazer todo o processo de limpeza, inspeção e depois eles vão para a autoclave. Instrumentais autoclaváveis. Os instrumentais autoclaváveis, eles estão entre os materiais mais utilizados dentro do serviço de saúde. Entre eles, nós temos as pinças, tesouras, cubas, ponta de cautério, instrumentais odontológicos. O processamento correto desses materiais é fundamental para garantir segurança ao paciente. O primeiro passo, gente, é desmontar os materiais articulados, né? Isso é importante porque as articulações, elas acumulam muita sujeira. Depois que a gente já desmontou, a gente vai fazer a limpeza, né, vai ficar ali, imerso em água e detergente enzimático por pelo menos 15 minutos, tá. Essa etapa, ela ajuda a soltar os resíduos orgânicos que estão aderidos. Em seguida, a gente vai fazer a escovação manual. Beleza? Ela precisa ser extremamente cuidadosa, principalmente nas articulações, nas serrilhas, nas ranhuras e nas partes internas, para a gente garantir que a gente realmente removeu tudo que tinha ali. A fricção, ela deve ocorrer embaixo da água, tá? Porque isso vai reduzir a formação de aerosóis contaminados e vai proteger o profissional. Após a escovação, os materiais eles devem ser enxaguados abundantemente. Qualquer resíduo de detergente pode também interferir no processo de esterilização. Depois, né, que eles já foram, ficaram imersos, já foram lavados, já foram enxaguados, a gente precisa ter uma secagem completa, tá? Nessa secagem, a gente vai fazer uma inspeção também detalhada. Vai verificar de novo se não tem ferrugem, mancha, sujidade residual. E caso o material ainda apresentar sujeira, ele vai retornar para um novo processo de limpeza. Se tiver danificado, ele vai ser separado, vai comunicar o enfermeiro responsável para que as medidas sejam tomadas. Somente após todas essas etapas, pessoal, o material ele vai poder ser embalado, selado, identificado e encaminhado para o setor de esterilização, tá? Quando a gente fala em embalagens, né? O que seriam essas embalagens? Após a limpeza, o material ele vai ser embalado em papel grau cirúrgico, e a embalagem ela tem que permanecer íntegra, tem que ser correta, tem que estar selada e tem que estar identificada. Então, depois disso que os materiais vão seguir para a esterilização, tá? Então, todo material ele deve conter a data do procedimento. Isso é uma forma da gente conseguir rastrear, né, então a gente precisa ter ali o nome do responsável que fez o processo, o tipo de processamento, a validade, isso vai permitir para a gente rastrear qualquer problema, e consecutivamente vai aumentar a segurança do nosso paciente. Aqui nós temos 2 exemplos, nós temos um exemplo onde a etiqueta foi feita à mão, né, foi preenchido os dados à mão, e a outra etiqueta, que ela já sai prontinha, que a gente também pode fazer a leitura através do código de barra, tá. Então nós temos aí várias tecnologias que estão para nos auxiliar, né. A CME, gente, ela é um setor estratégico e indispensável. A limpeza, a desinfecção e a esterilização adequada, elas garantem segurança para o paciente e para o profissional.
Além disso, a organização do setor e o cumprimento dos protocolos, eles são fundamentais para um procedimento eficiente. O técnico e o auxiliar de enfermagem, eles possuem um papel essencial nesse processo. Então, quando a gente pensar em CME, a gente tem que pensar em organização, limpeza, segurança, para a gente garantir um processo adequado para os nossos pacientes. Eu vou deixar algumas perguntas para vocês responderem, e aí vocês vão responder essas perguntas e vão enviar via plataforma para mim, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se encontra na nossa próxima aula.